Algumas pessoas se comunicam sem falar, sem verbalizar ou vocalizar, utilizando recursos alternativos de comunicação, a chamada comunicação alternativa. Você quer entender um pouquinho mais sobre esse tema? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse aqui é um quadro da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva Promessa. O nosso desejo, a nossa alegria é fazer chegar até você, até aí onde você está, muito conhecimento qualificado, muito conhecimento mesmo a respeito do tema da inclusão de pessoas com deficiência. Que bom ter você aqui para bater esse papo bem gostoso com a gente. Faz um favorzinho, compartilha o link dessa programação com seus familiares, com seus irmãos da igreja, com seus grupos de WhatsApp, lá no Facebook. Ajuda a gente a deixar essa mensagem mais relevante nas redes sociais. Você pode também curtir, deixar o seu comentário, se inscrever no canal da TV Viva Promessa, ativar o sininho, sempre tem conteúdos de qualidade aí para você. Você também pode nos ajudar. Que tal fazer parte dessa missão com a gente? Venha ser um amigo da missão. Acesse o site amigosdamissão.org. Você pode compartilhar algum recurso financeiro para ser um mantenedor aqui do canal, da TV Viva Promessa e também das ações humanitárias promovidas pela Agência Humanitária Promessista Brasil. Bem, e hoje, nós, sem mais delongas, temos um assunto muito gostoso, muito atual e dinâmico para conversar. Nós vamos falar sobre o tema da comunicação alternativa. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, nós temos aqui, recebendo dos nossos estúdios, uma convidada muito querida. Ela foi o nosso programa de estreia aqui no Inclusão Entrevista e hoje a gente tem a alegria de receber ela aqui de volta com a gente, que é a doutora Kátia. Doutora Kátia, que bom receber você aqui. Seja muito bem-vinda. Sinta-se à vontade. Muito obrigada, Juliana. É um grande prazer estar de volta. Muito obrigada, é uma honra estar com vocês, um trabalho tão carinhoso, tão dedicado e tão importante para a sociedade, né? O trabalho da Secretaria da Inclusão. Eu só tenho a agradecer. Obrigada. Você viu que vozinha doce? A gente gosta, né, de ouvir a voz dela. Vou apresentar para você que não conhece ainda a doutora Kátia Esper. Ela é fonoaudióloga, mestre em neurociências e comportamento. Ela é criadora e desenvolvedora do jogo digital Cuca e da plataforma de recursos digitais para aprendizagem Cuca 4.0. E já fica o convite para você conhecer um pouco do trabalho dela. Ela fala um pouquinho mais sobre isso na primeira entrevista, então a gente vai deixar o link para você acessar. Aí depois que terminar de assistir essa, passa lá e assiste a primeira entrevista com ela também. Bem, doutora Kátia, para a gente começar esse papo, né? Para a gente começar do começo, explica um pouquinho para a gente o que é a comunicação alternativa, no que consiste isso, comunicação alternativa? Então, vários nomes, né? A gente pode chamar de comunicação suplementar alternativa, comunicação aumentada e alternativa. E ela assume várias formas que possam ajudar as pessoas a se comunicarem, desde que elas não tenham
a linguagem verbal para ser usada. Então, uma pessoa que tenha uma patologia grave, que a impeça de articular os sons, mas ela tem condições de se comunicar de outras formas, a gente acaba optando por recursos, estratégias, softwares, ferramentas que facilitem a comunicação. E dessa maneira ela vai ter mais qualidade de vida, se desenvolver cognitivamente, intelectualmente e também facilitar a inclusão escolar, a inclusão social. De alguma forma, essa pessoa tem como se comunicar com os pares, com os outros e consegue, então, estabelecer uma qualidade de vida melhor. Muito interessante. Pelo que você está falando, doutora Kátia, a comunicação alternativa, então, ela me pareceu que não é aplicada só para crianças, é isso mesmo? Ela pode ser aplicada para adultos também? Quais seriam alguns exemplos de situações onde ela é aplicada, doutora? Sim, a comunicação alternativa, então, ela vai usar diversos recursos. Ela começa com o contato visual, com as condições que a pessoa tem de compreender o que nós estamos falando, de entender situações e nós temos que descobrir formas que possam facilitar a expressão dessa pessoa. Normalmente, as pessoas que têm dificuldade para desenvolver a comunicação verbal, normalmente isso é por uma patologia, por alguma deficiência. Então, por exemplo, pessoas que têm paralisia cerebral e não conseguem articular os sons, têm um déficit na parte motora, mas têm um estado cognitivo, uma capacidade de compreensão preservada ou minimamente preservada, já é suficiente para a gente descobrir uma estratégia para que essa comunicação aconteça. Além das pessoas com paralisia cerebral, sim, pessoas com autismo, síndrome de Rett e deficiência intelectual severa e outras patologias, muitas delas. Normalmente, essas patologias já vêm com a criança desde o nascimento. Mas nós temos os adultos também, que sofrem um traumatismo craniano depois de um acidente, ou uma afasia depois de um AVC, outras patologias que eles possam sofrer, doenças degenerativas. Então, essas pessoas que perdem a capacidade de se comunicarem, elas podem desenvolver através de estratégias, uma forma de comunicação que seja efetiva e que traga essa qualidade de vida. E existem várias formas, né? Nós temos dispositivos eletrônicos que podem ajudar, pranchas de comunicação alternativa através de imagens, de símbolos, de letras que possam construir, de palavras. E tudo isso vai ser formado de acordo com a necessidade, com as possibilidades de cada paciente ou de cada indivíduo, digamos assim. Nossa, bastante interessante isso, né? A gente percebe, então, você que está em casa entendeu isso também, que comunicação alternativa não é só para crianças, mas também adultos, né? Pessoas, por exemplo, com sequela de AVC, como ela falou, é muito interessante mesmo. E, Kátia, quem é o profissional que prescreve, né, a comunicação alternativa para o indivíduo, e quem é o profissional que executa, que aplica sistematicamente o método, né, o processo terapêutico na vida dessa pessoa? Bem, não tem o profissional que compreende, que avalia e que trabalha com a linguagem, com a fala, com a compreensão, é o fonoaudiólogo. Porém, o fonoaudiólogo vai ter condições de entender de que forma está acontecendo a compreensão, o que é que essa pessoa consegue executar, fazer, para até selecionar a melhor forma de comunicação que vai ser desenvolvida com ele. O fonoaudiólogo também trabalha
esse processo, trabalha com a comunicação suplementar alternativa, apresentando as ferramentas, as estratégias e fazendo esses experimentos. Porém, muitos outros profissionais podem entrar, podem avaliar e entrar com isso também, porque a comunicação, ela não é algo que acontece em nível de consultório, somente no ambulatório, com o terapeuta e o paciente. A comunicação é global. Então, eu vou começar um trabalho de comunicação suplementar alternativa com o meu paciente e eu vou precisar de parceiros, que são as pessoas da família, que são os professores, os educadores, outros terapeutas, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, todos estarão envolvidos no processo de comunicação. Antigamente, a gente tinha uma pessoa trabalhando, então só tinha comunicação com aquele profissional que estava trabalhando com aquela criança. Hoje, essa criança, ela percorre tantos ambientes, ambulatórios, espaços de lazer, outros espaços, escolar, enfim, todos os profissionais envolvidos, da educação, da saúde, do lazer, todos os familiares, de alguma forma, vão desenvolver e vão aprender a lidar com a ferramenta utilizada para melhorar essa comunicação, para que isso aconteça de forma plena. Então, o fonoaudiólogo tem uma condição muito boa, né? Tem o estudo necessário para avaliar, para prescrever, mas outros profissionais têm feito esse trabalho e, de acordo com a abordagem escolhida, inevitavelmente, todos vamos trabalhar com isso. As terapias, elas se iniciam no consultório do fonoaudiólogo. Frequentemente. Importante a gente compreender isso, né? Esse papel do fonoaudiólogo e também saber que tem outros profissionais que podem também trabalhar muito bem com a comunicação alternativa. Agora, doutora Kátia, é fato ou é fake? Muitas pessoas dizem que comunicação alternativa atrasa ou até não permite, suprime mesmo o desenvolvimento da fala. É fato ou é fake? É verdade ou mentira, doutora? Então, é uma pergunta assim muito difícil de responder A ou B, né? Fato ou fake, mas vamos lá. Então, a gente começa a trabalhar com uma comunicação alternativa. Nós desenvolvemos uma prancha de comunicação com imagens, com palavras, ou selecionamos o PECS, que é um sistema de troca de figuras e com significados, e essa criança começa a se comunicar de uma forma alternativa que não a verbal. É muito importante que ela estabeleça uma comunicação o mais cedo possível, porque quanto antes ela começar a estabelecer o diálogo, independentemente de não ser verbal, antes ela vai desenvolver aspectos de assimilação de conceitos, a elaboração do abstrato, ela vai desenvolver as capacidades de linguagem e as intelectuais. O desenvolvimento cognitivo, ele vai se formar de uma forma mais dinâmica, apoiado no desenvolvimento da linguagem. Então, independentemente de não usarmos a fala, se há a expectativa de que essa criança venha a falar, a gente tem que usar a comunicação alternativa. E não, se essa criança tiver potencial para desenvolver as habilidades da fala, ela vai desenvolver, porque ela não vai ficar restrita ao uso da comunicação suplementar alternativa. Ela vai estar em outros espaços, na escola, o próprio terapeuta, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicólogo, o profissional que estiver atuando com esta criança vai estar conversando com ela, dialogando, assim como os membros da família, independentemente de estabelecermos esta comunicação por troca de figuras ou por uma prancha onde nós podemos apontar os objetos. A fala sempre vai estar envolvida na vida desta criança. Então,
pessoas que pensam que eu vou evitar a comunicação alternativa porque eu espero que o meu filho venha a falar. A gente atrasa o desenvolvimento dessa criança. Então, é muito mais rico, é muito mais importante que a criança se comunique o quanto antes. A fala, ela vem se ela tiver que vir depois. Claro, há casos em que a gente sabe que a criança não vai conseguir falar. Então, casos de paralisia cerebral, que tem uma lesão extensa, e a criança não tem motricidade para desenvolver, habilidade para articular os sons. Sim. Então, já é mais fácil de definir. As crianças que, por exemplo, tenham uma deficiência intelectual ou autismo e tem a possibilidade de desenvolver. Isso pode acontecer aos 9 anos, aos 15 anos, aos 20 anos. A gente não sabe quando essa criança vai se tornar verbal. Então, a comunicação tem que acontecer, seja de que forma for. Ela pode até estimular, então, esse processo verbal para que ele aconteça. É isso, doutora? Pode, claro, vai, né? Porque, veja, como é que eu vou lidar com uma situação se eu não consigo me comunicar? Se eu consigo me comunicar de alguma forma, mesmo que não seja verbalmente, que seja através de um dispositivo eletrônico, né? De um aplicativo de comunicação alternativa, seja por imagens, por trocas de figuras, seja porque eletronicamente eu tenho um aparelho que é um reprodutor de voz, que tem as frases montadas. Para aprender a lidar com isso, eu preciso me desenvolver. Todo aprendizado, ele vai entrar com a assimilação de novos conceitos a cada momento, de novas estratégias, e isso faz com que a criança consiga se desenvolver, se comunicar, negociar, trocar, pedir, se expressar. Eu não gosto disso, eu quero aquilo, eu preciso de tal coisa, eu tô com dor em tal lugar do meu corpo, eu não tô conseguindo dormir, minha barriga dói, enfim, tantas outras coisas. Ou eu não gosto de vir aqui, isso não me agrada. E então existem tantas possibilidades, tantas necessidades. E se a gente não der essa ferramenta, essa criança ela acaba ficando isolada, sem poder se comunicar. Se ela não tem como falar e também não tem como se expressar, como é que ela vai se desenvolver? Então, só vai ajudar, né? Doutora, você falou já algumas vezes da prancha de comunicação. E quando se fala em comunicação alternativa, se pensa muito na prancha de comunicação. O que é essa prancha de comunicação? Ela é comprada? A gente pode fazer? Como que ela é? Bom, tem algumas coisas prontas, mas normalmente para a gente imprimir. Existem alguns sites que já oferecem algumas figuras. O que seria uma prancha de comunicação? Eu costumo fazer o seguinte: quando eu vou introduzir a comunicação suplementar alternativa, eu começo colocando fotos das pessoas, da família, da criança ou adulto, depende, né? Na mesa na maioria das vezes são cadeirantes, e quando não são, em pastas. Então, eu coloco lá uma ficha e a foto da mamãe, do papai, do irmão, coloco os nomes escritos com letra bastão grande, que também é algo para se memorizar. E a gente fala: cadê a mamãe? Mamãe está aqui. Se essa pessoa tem condições de apontar, então essa prancha já vai começar a funcionar de uma forma muito rápida. Então, cadê a mamãe? Mamãe está aqui. Cadê o Zezinho? O Zezinho é ele, é o paciente. E olha que bom, vamos pôr um espelho também. Então, sim, eu coloco lá uma carinha feliz e falo: você quer morango? Se a criança estende a mão ou abre a boca, eu falo: sim, aperta aqui, aponta aqui. Não, tem um X vermelho, uma carinha de triste, de não. E assim a gente vai estabelecendo símbolos, figuras, letras. De alguma forma, a gente vai crescendo essa prancha. Então, eu vou deixar com vocês um link
que vocês podem, por exemplo, montar uma prancha de comunicação alternativa básica para iniciar um processo com qualquer pessoa que tenha essa necessidade. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma pessoa que está no hospital, teve um AVC, não consegue se comunicar. Então, a gente chega e fala, olha, quando você quiser dizer sim, pisque os olhos uma vez. Se for não, pisque duas. Por exemplo, quando eu faço isso, eu tenho que saber se essa pessoa entende o que eu estou falando, se ele sabe o que é piscar, se ele lembra o que é piscar, ele acabou de sofrer um evento, um acidente vascular, a gente não sabe como é que está. Então, é feita toda uma avaliação e a partir disso eu começo a estabelecer a comunicação. E, mais do que isso, eu começo a olhar se ele estiver com o cognitivo preservado, se ele estiver compreendendo tudo que está acontecendo, ele também vai estar chateado, vai estar triste, deprimido, eventualmente. Dessa maneira, eu não vou chegar trazendo uma série de coisas, mas eu vou estabelecer uma comunicação mínima para que ele consiga ir resgatando os seus contatos, a sua conversa, as suas necessidades. Então tem todo esse lado. E com as crianças, o que a gente vai fazendo é ir ampliando. Das fotos da família, eu passo a colocar, por exemplo, se a criança tem uma facilidade de reconhecimento de imagens, desenhos de banheiro, da cozinha, de objetos, de alimentos, de passeio. Eu já tive pacientes que eu só podia trabalhar com fotos coloridas. Então a gente fazia as foto da casa da vovó, foto do supermercado, foto da escola, foto das pessoas, foto do box do banheiro onde ele tomava banho. Então, tudo ao redor dele era fotografado, a gente imprimia num papel legal, colocava, e a gente chama de prancha porque é um quadrinho, você tem aquele papel cartão grande que você põe todas as possibilidades de comunicação, plastifica e põe ou na mesa da cadeira de rodas, ou na mesa de trabalho dele. E quando, por exemplo, não é uma pessoa cadeirante, que não tem um lugar de apoio para colocar, que não fica num lugar só, que se locomove, mas não se comunica, a gente faz catálogos, pasta catálogo grande, menor, que cai no bolso, na bolsa. E dessa maneira ele vai folheando, ele sabe se ele vai falar de alimentos, se ele vai pedir uma informação, se ele já sabe ler, ele vai apontar para palavras-chave que vão estar ali, né? Então, cada prancha de comunicação alternativa, ela é desenvolvida de acordo com a necessidade e com as possibilidades do paciente, do indivíduo que está necessitando dessa comunicação. Devagarzinho a gente vai construindo, assim como nós construímos a nossa fala desde que nascemos. Então a gente vai aprendendo a falar de acordo com o que nos dão. A gente começa falando mamãe, papai, dá, não, bola. Da mesma maneira, eles apontam para uma outra pessoa, um objeto, um brinquedo. E se eles não conseguem apontar, a gente precisa aumentar a comunicação além da prancha, sem prancha. Então vamos usar o olhar, as expressões de choro e de riso. Uma pessoa que não consegue falar, ela chora muito. Só que não é um choro doído, não é um choro triste, um choro, né, de dor. É um choro de significado. Eu tenho alguns pacientes que eu falo assim, de repente, parece que eles percebem o horário. Dá uma choradinha e eu digo, você tá cansada? Você quer ir embora? E ele para de chorar e me olha, tipo, você entendeu? Sim, então, quero não tá isso. chorando, tá utilizando um resmungo, um chorinho para significar a vontade de expressão, né? Aquela expressão que ela quer manifestar. Eu não sei se eu tô sendo clara. Assim, o que eu queria era deixar claro que a gente não tem uma maleta fechada com pranchas de comunicação, ou a comunicação alternativa, ela não é
algo sólido, ela é um processo de aquisição, ela é um desenvolvimento de linguagem não verbal, com recursos e estratégias diversos que a gente possa utilizar para facilitar. Não, está sendo claro assim, eu acredito que você está entendendo. Eu estou aqui entendendo muita coisa. E eu entendi, por exemplo, que a comunicação alternativa é um processo dinâmico, ele não é estático. É com o tempo, os recursos do próprio indivíduo, do profissional que está aí olhando, essa interação, esses recursos podem ir se ampliando. Então, é muito dinâmico, né? Um processo bastante dinâmico. E, Kátia, doutora, o que são PECs? Né? É falado também muito sobre as PECs. Aí a gente vai deixar um nome aqui, porque é uma sigla em inglês, tem um nomão, né? São PECs, que é bastante utilizado também nesses processos, né? De comunicação ampliada e alternativa. O que é isso, doutora? Sim. O PECs é um sistema único de comunicação alternativa e aumentativa, né? Ele foi desenvolvido há alguns anos, já bastante, acho que desde 85, mais ou menos na década de 80, por um cientista, foi implementado com alunos pré-escolares que tinham autismo. Começou com as crianças diagnosticadas com autismo, né? E o que acontece? É um sistema de figuras, então são pictures, então é um sistema de troca de figuras. Então quando a gente começa a utilizar o PECs, esse sistema PECs com as crianças, a gente apresenta uma série de figuras que têm significados. Então, por exemplo, se a criança quer, eu posso começar apresentando cartas, né, figuras de alguns brinquedos, para começar a entender a troca de comunicação. E aí a criança pega uma cartinha e me dá a cartinha do quebra-cabeça. Então eu pego, olho essa cartinha e devolvo o quebra-cabeça. É isso que você quer, então vamos utilizar. E dessa maneira a gente começa a estabelecer um diálogo através da troca de cartas e de informações e de atitudes e de situações. Então a conversa começa a acontecer. Existem várias fases de desenvolvimento. Então as crianças vão se desenvolvendo, né? São, se não me engano, 6 fases. Então a gente começa primeiro estabelecendo que pela troca de figuras, a gente vai estabelecer uma comunicação. A gente vai trocar alguma informação. Depois, a gente consegue obter coisas, movimentos. Eu posso, por exemplo, dizer, olha, eu estou indo na casa da minha avó. Então, através das figuras, eu consigo representar isso. Depois eu começo a discriminar essas figuras e trabalhar com detalhes, eu posso utilizar muitas figuras a mais, né? Eu vou aumentando o meu repertório, o meu vocabulário. Depois eu vou montando sentenças, então de acordo com as figuras, eu consigo com as próprias figuras montar sentenças, frases, negociar, né? E dessa maneira as coisas vão evoluindo até que chega um momento em que a comunicação está estabelecida. E se eu usar PECs, por exemplo, com uma pessoa que tenha uma possibilidade de desenvolver a linguagem verbal, os PECs vão acelerar esse processo, porque se eu coloco aqui eu vou levar meu cachorrinho, eu quero ir junto levar o cachorro para tomar banho, né? Eu estou desenvolvendo isso. E de repente a pessoa pega a carta, não olha, eu posso falar uau, eu posso falar Suzy, o nome do cachorro, eu posso, de repente, incrementar. Então as crianças começam elas entendem que elas poderiam falar. Não necessariamente elas têm essa condição, mas elas entendem que poderiam falar. Algumas pessoas vão além disso, né? Muitas vezes a gente recebe crianças que não sabem nem como emitir os sons, elas apenas riem ou choram. E até se comunicam dessa maneira, rindo ou chorando. Então tem uma risada mais gritada, uma risada mais
fininha, um choro mais bravo, um choro mais manhoso, e dessa maneira eles vão se comunicando, ok? Só que o que acontece? Eles acabam não usando a boquinha, e a gente, em terapia, nas terapias fonoaudiológicas, a gente pega lá uma latinha de Nescau, uma latinha, estou fazendo propaganda do Nescau, uma lata de leite, uma lata de alguma coisa, e eu pego um caminhão de bombeiro, e aí eu vou ampliando, e a criança começa a ter prazer na sensação de produzir sons. Então, todo o desenvolvimento, por isso que eu falei que o fonoaudiólogo ele começa com isso, mas é claro que quantos terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, fisioterapeutas na comunicação com a criança, psicólogos, professores, se utilizam de recursos que às vezes nem sabiam que tinha já um sistema por trás disso, mas se utilizam de recursos para estabelecer a comunicação, não é? Então a gente vai manifestando, a gente não precisa ter medo de que a utilização da comunicação aumentada alternativa vai prejudicar o desenvolvimento da fala, porque se ela tiver que vir, se a criança tiver essa possibilidade em algum momento da vida dela, ela vai desenvolver. Certo. Então, PECS é um sistema de troca de figuras, é um sistema único, é utilizado em muitos países e facilita o desenvolvimento do diálogo e da comunicação. Muito sensacional, né? E, doutora Kátia, Libras é comunicação alternativa? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Libras é uma comunicação alternativa? Libras é a língua brasileira de sinais. A língua brasileira de sinais, ela é uma constituição, assim como eu falo inglês, falo português, falo francês, falo Libras. E por que ela é a brasileira? Porque ela é aqui do Brasil, certo? E qualquer sistema de comunicação gestual é uma forma de comunicação alternativa, sim, sem dúvida. Todas as formas de comunicação que não sejam a verbal, que é a utilizada pela maioria, é um sistema de comunicação aumentada e alternativa. Puxa, bastante interessante, né? E doutora Kátia, qual é o papel dos pais, familiares, enfim, cuidadores de uma criança ou de um indivíduo na implementação, né, da comunicação alternativa? O papel super importante, eles precisam aceitar, concordar e compreender. Eu digo que a partir do momento que os pais compreendem o que é a comunicação alternativa, de fato, ela vai acontecer naturalmente. Esses pais, eles acabam curtindo muito as formas de comunicação que eles começam a estabelecer com seus filhos, né? Então, assim, o papel deles é fundamental, porque uma sessão, 2, 3 sessões por semana não vão desenvolver uma comunicação, um discurso comunicativo, seja ele gestual, por PECs, por figuras, por letras, por gestos, da maneira como vai ser desenvolvido se ele for utilizado todos os dias. Então, pais, professores, educadores, profissionais da saúde que interajam com essas crianças que estão nesse processo, eles fazem parte desse processo de construção dessa linguagem alternativa. Que legal, né? Eles fazem parte do processo. Tá vendo como o seu papel é fundamental? Pode falar. É verdade. Eu queria colocar aqui, às vezes alguém está ouvindo e fala assim, poxa, mas meu filho, minha filha tem uma paralisia cerebral, não consegue apontar, não consegue selecionar, não consegue movimentar as mãos, como é que vai fazer gestos, como é que vai aprender Libras, como é que vai apontar para uma prancha, manusear? Não vai, e a gente não vai parar por aí. Com certeza vocês já têm um processo de comunicação acontecendo entre vocês. Então, de que forma isso está acontecendo?
com o olhar, com o choro, como eu citei agora há pouco, com o riso, com expressões, com uma agitação, com um movimento corporal. Isso tudo a gente vai aprendendo naturalmente e não necessariamente a gente compartilha com outros familiares, com os educadores. Fica pra gente, são sinais que a criança estabelece com os pais, com os cuidadores, com os familiares de casa e que acabam ficando como uma conversa íntima. Quando eu chego na escola e digo, olha, quando ele faz tal movimento, quando ele faz tal chorinho, ele está querendo comer, ou ele está incomodado com a fralda, ou enfim, quando eu começo a traduzir para os outros o que está acontecendo, então a professora, os terapeutas, a avó, a tia, outras pessoas que, né, um vizinho, começam a compreender também. Então, pessoas que convivam, mesmo que por pouco tempo com a criança, começam a entender. Isso é comunicação alternativa? Sim, isso é. Isso não é uma comunicação sistemática alternativa. A gente não desenvolveu uma prancha de comunicação, a gente não desenvolveu a Libras, não ensinou Libras a ele, mas a gente está estabelecendo uma comunicação dentro das possibilidades que aquela criança, que aquele paciente tem. Seja com piscar de olhos, seja com movimento ocular. A gente tem até alguns recursos que trabalham com isso, que são os rastreadores de olhar. Então, com o olhar, pessoas que conseguem utilizar um computador, escrever, né, se comunicar. Mas isso já é conversa para um outro tema, né, porque já vai expandir muito. Nossa, fantástico, não é fantástico? Então, conforme o recurso interno, o recurso que a própria pessoa tem, do próprio indivíduo, de repente, você que está aí assistindo a gente, já até viu ou já passou por esse processo de estabelecer uma comunicação alternativa que não está sistematizada, mas que ela acontece aí pelas nuances do semblante, do olhar, né, pelos ruídos. É muito fantástico, é um universo muito fantástico. E esse papo tá maravilhoso, a gente está aprendendo demais novamente com a doutora Kátia, mas eu preciso liberar ela, né? Quem sabe aí para um próximo programa, para ela voltar de novo com a gente. E para a gente partir aí para o fim, doutora Kátia, quais seriam aí as suas palavras finais, suas recomendações acerca desse tema da comunicação alternativa? E também queria pedir para você deixar os seus contatos, né? Como que a pessoa entra em contato, como acessar lá o portal do Cuca. Fica à vontade. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, mais uma oportunidade de estar com você, Juliana, da Secretaria da Inclusão. Eu acho que é um trabalho incrível esse que vocês fazem na sua igreja e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu faço com vocês, um pouquinho do que eu aprendi. Sempre é um prazer muito grande estar aqui. Queria dizer que antigamente as abordagens terapêuticas eram muito tecnicistas, né? Então, muitos anos atrás, o fonoaudiólogo cuidava da fala, da linguagem, da deglutição, audição, e era isso. E o terapeuta ocupacional da área dele, fisioterapeuta, o professor educava, né? O psicólogo a área emocional. E hoje a gente não está mais fragmentando os indivíduos. Nós estamos olhando para o indivíduo e não buscamos perfeição. Nenhum de nós vai nunca chegar à perfeição alguma, mas buscamos um bem-estar, uma inclusão social, uma independência ao máximo que a criança, que a pessoa puder alcançar em independência, em atividades de vida diária. E a gente busca que essas pessoas sejam felizes dentro da sua diversidade. Então, se não dá para se movimentar como deveria, como poderia, né? Se não dá para falar, se dá para se comunicar, dá. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai buscar o máximo do que a gente pode conseguir com cada um
dos indivíduos que passam pela gente, os nossos pacientes. Se o seu filho tem dificuldades, a gente vai estimular até a capacidade máxima dele. E aquilo é o melhor que ele pode dar. E se ele está bem dessa maneira, pronto. O que a gente precisa é oferecer amor, amparo, higiene, educação. Educação na medida em que ele puder, tudo que ele puder. E dessa maneira, nós estamos ajudando essas pessoas a crescerem felizes, estarem bem. É isso. Gostaria só de falar que um trabalho fonoaudiológico, ele tem que ter regras, tem que ter um eixo, uma diretriz, mas ele nunca vai ser tecnicista de uma forma focada. Ele tem que olhar para o indivíduo dentro das possibilidades dele. E daí sim a gente vai ter bons resultados. Ai, olha, você viu que eu fiz um símbolo aqui de comunicação alternativa e aumentativa, né? Aumentativa. Aumentativa, né? Ampliada, de carinho, né? De respeito. Muito obrigada, doutora Kátia. Gente aqui que agradece você ter disponibilizado seu tempo, você ensinar um pouquinho mais para todos nós, para a gente entender um pouco mais desse assunto. Eu tenho certeza que você em casa agora entende muito mais quando você ouve o tema comunicação alternativa, quando você vê que o seu aluno, essa criança na igreja, esse indivíduo adulto, às vezes que sofreu um acidente vascular cerebral ou tem algum outro tipo de condição, você vai entender com outro olhar agora as possibilidades que a comunicação alternativa e aumentativa trazem, porque a doutora Kátia esclareceu a gente muito bem. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu trabalho, sua família. Muito sucesso, muito êxito aí com o Cuca, em tudo que você fizer, doutora. Obrigada. Tá joia, muito obrigada. Eu acabei não passando o portal, né? Pode passar. De qualquer jeito a gente vai disponibilizar, tá? Tá certo. O aplicativo, o jogo digital Cuca, ele também é uma estratégia para alfabetizar pessoas com autismo e com deficiências. Ele tem estratégias também baseadas em teorias de Skinner, assim como o trabalho com TEX e com a comunicação suplementar alternativa. Então você pode baixar o Cuca nas lojas Play Store ou App Store, nos dispositivos eletrônicos, celular ou tablet, e pode acessar o portal Cuca 4.0 pelo endereço appcuca.com.br. Lá tem jogos digitais gratuitos e se você tem uma criança que está em processo de alfabetização, ela vai curtir, tá bom? Obrigada. Tá certo. Vale muito a pena, tá? Acessa sim. E a você que ficou com a gente até agora, até esse momentinho final, eu espero que todo esse conteúdo aí tenha enriquecido a sua vida, tenha te abençoado. Muito obrigado por você ter ficado até esse momento com a gente. Que Deus te abençoe e até o próximo Inclusão Entrevista, se Ele quiser.